Omelete aqui direto da Gamescom Latam 2025 para fazer uma entrevista super especial, para falar um pouquinho aqui de um pedaço da história dos videogames no Brasil. 25 anos atrás a gente teve o lançamento do Outlive, um jogo de estratégia, que foi o primeiro jogo brasileiro a ter publicação internacional. Foi publicado pela Take-Two, a mesma empresa aí que trabalha com GTA, por exemplo, estava aqui olhando para o mercado brasileiro e agora, um quarto de século depois, o Outlive está de volta, vai ganhar uma versão remasterizada com melhorias gráficas, melhorias de som, algumas melhorias de qualidade de vida e com lançamento em plataformas modernas. E eu tô aqui com o pessoal que não apenas fez o Outlive existir, nascer, mas também é responsável aí para falar um pouquinho aqui sobre essa nova versão. Tô aqui com o Rafael Dozan e com o Rodrigo Daça. Muito obrigado pela oportunidade aqui de conversar um pouquinho. Eu joguei o Outlive recentemente, então fiquei muito feliz de saber que esse jogo tá de volta. E eu quero começar perguntando justamente assim, por que agora, aos 25 anos, e não, por exemplo, no aniversário de 20 anos ou de 15 anos do Outlive? Eu acho que 25 anos é uma data marcante, esse é um fato bem interessante. E a gente teve algumas outras tentativas de retorno e por alguns motivos, geralmente de ordem pessoal, de algum dos 5 sócios originais, não conseguimos concretizar. E agora, aproveitando esses 25 anos, né, e tudo deu certo, a gente conseguiu juntar todo mundo para poder tocar esse projeto, que vai ser bem legal. O interessante, Bruno, só complementando o que o Rodrigo falou, é que o que motivou, né, a gente a trazer esse retorno, fazer o retorno do Outlive. A gente acompanha os jogos e acompanha a comunidade do Outlive, que se construiu em torno do Outlive. Nesse tempo todo, a galera continuava jogando o jogo, mesmo com mudança de sistema operacional, dificuldade de rodar o jogo. O pessoal continuava ali jogando multiplayer, emulando uma rede local para jogar na internet. Então, assim, não podia deixar essa galera na mão. A gente tinha que trazer o jogo de volta para eles poderem ter o jogo em qualidade adequada, para eles poderem jogar e com o pessoal novo também, né, com a galera nova junto. Como que foi para vocês acompanhar justamente o jogo perdurar por tanto tempo, né? Perdurar por dificuldades de mudança de sistema operacional, mudanças, né, de você ter que adaptar, emular redes locais para conseguir fazer esse multiplayer pela internet. Como que foi observar assim, essa paixão pelo jogo tantos anos depois, ainda tem uma comunidade que lembra do Outlive com carinho e que está jogando ainda o jogo? Eu acho surpreendente, né, que após 25 anos o pessoal ainda segue empolgado com o jogo, né? A gente percebe em alguns grupos aí que a gente acompanha, são vídeos que acontecem volta e meia pela internet falando bem do Outlive, sempre com muito carinho, muita nostalgia. E, cara, é muita satisfação e eu acho que isso foi, como o Rafael falou, motivou muito a gente. Sempre falava sobre isso, comentava, pô, temos que voltar, temos que trazer uma coisa mais moderna, né, com as plataformas atuais. E acho que agora esse projeto vai dar tudo certo. Falando sobre essa nova versão do Outlive, né, a primeira vislumbre que a gente teve ali do anúncio fala sobre melhorias gráficas e melhorias sonoras, muito pautado pela coisa de você ter os arquivos descompactados, né? Na época o computador tinha uma limitação de memória, aquela memória tinha que ser utilizada ao máximo, você tinha que espremer os arquivos o máximo que dava, e agora com muito mais memória, muito mais poder de processamento, dá para ter esses arquivos compactados, mas descompactados no caso. Essa versão ela vai ter mais algum tipo de melhoria além dessa possibilidade de usar os arquivos descompactados? Como que vocês estão pensando em trabalhar nesse sentido? A parte, como você falou, a parte gráfica e sonora, na época a gente teve que compactar por essas limitações, né, dos equipamentos da época. E agora a gente está podendo pegar as artes originais, né, com todo o nível de qualidade, e poder trazer de volta. Mas assim, tem alguns aspectos que a gente tem em plano, né? Eu acho que dá para a gente falar alguma coisa, né? Eu acho que vamos trazer em primeira mão alguma coisinha aqui. Mas assim, uma coisa que a gente pretende trazer é a parte do competitivo. A gente vê que a comunidade pede muito que tenha um sistema de ranqueamento, um competitivo mais organizado pela própria Continuum. Então isso é uma coisa que a gente pretende trazer, porque a gente tem ouvido a comunidade, né? Então a gente o tempo todo acompanhando essa galera que jogava e sempre vinha aqueles comentários: pô, pessoal, vocês tinham que trazer o Outlive de volta, tinham que trazer um ranqueamento, um competitivo. E ouvindo esse pessoal, a gente resolveu incluir isso no pacote aí do que vai voltar. Muito legal, muito legal. E uma das novidades, inclusive, né, justamente até para proporcionar toda essa parte que evoluiu ao longo dos jogos de estratégia de trazer esse aspecto competitivo, é disponibilizar esse jogo em plataformas modernas, né? Acho que eu falo até por experiência própria, que quando eu fui jogar o Outlive, eu tive
você tem que fazer várias coisas ali, pegar, emular um sistema operacional mais antigo para conseguir rodar o jogo. Então agora a gente vai poder ter o jogo funcionando em uma plataforma como a Steam, por exemplo. Qual que é o desafio de fazer essa adaptação, de pegar o jogo e colocar ele, né, em sistemas operacionais, já que a gente está com, sei lá, 3, 4 versões à frente? Quais que são os desafios de fazer essa portabilidade do jogo? Ao mesmo tempo que é um desafio de você trazer lá de 20 anos para cá, o Outlive já foi construído de uma maneira que facilitasse de uma certa forma a portabilidade. Então eu acho que nesse sentido a gente vai conseguir adaptar bem. Já fizemos alguns estudos e chegamos à conclusão que ele vai ser possível de adaptar, né? Claro, tem que olhar um pouquinho mais a fundo aí alguns detalhes, mas apesar de, como eu falei, apesar de ser um desafio, eu acho que o jogo originalmente ele já foi preparado para isso, para que um dia pudesse ter uma mudança de plataforma. E como ele também funcionava com um servidor que fazia a intermediação dos jogadores e tudo mais, então hoje você troca o servidor, troca um pouco a interface e daí faz essa conexão. A gente acha que o Outlive, até como o Rodrigo falou, ele tem uma facilidade porque ele foi feito em camadas, né? Toda a programação está bem organizada. Então, na verdade, a gente está tendo que fazer algumas adaptações. Então, a camada gráfica e sonora que tinha que fazia esse contato direto ali com o DirectX 9 na época que era, né, está sendo substituído por uma outra biblioteca, né, que vai inclusive facilitar a portabilidade para outras plataformas. Obviamente que o nosso foco agora é numa versão PC, né, mas isso tudo está facilitando para que no futuro a gente possa pensar em outras plataformas como mobile, videogames, obviamente pensando em adaptações de interface posteriormente, né, mas e talvez assim o grande desafio é essa questão do multiplayer que o Rodrigo falou, porque como a gente rodava em cima do Continuous Game Server, que era o servidor próprio, agora a gente está adaptando para funcionar na Steam, né? Então outra coisa que também a gente já, como o Rodrigo falou, já foi estudado e a gente viu que é possível tranquilamente. Um detalhe que eu acho bem interessante é que, de novo, fazendo um comparativo da época com agora, que é bem legal, aquela época, para você fazer um jogo por internet funcionar, era bem mais complexo, porque a internet era muito mais instável, os pacotes demoravam mais a chegar, se perdiam e tal, sabe? Você não tinha uma estabilidade da estrutura de internet global. Então, o desafio do protocolo do jogo era grande, de fazer ele funcionar lisinho nisso. Então, hoje você traz para a internet atual, ele roda muito mais suave, né? Então, acho que isso vai deixar o jogo bem legal de jogar no multiplayer. E falando especificamente assim do gênero de estratégia, né? Nesses 25 anos a gente teve muitos jogos surgindo, algumas tentativas ali de pegar elementos dos jogos de estratégia e colocar em outros gêneros de jogo. Você pega, por exemplo, os MOBAs, ou você pega ali um XCOM da vida que mistura um pouco de estratégia com tiro. O que vocês enxergaram aí ao longo desses 25 anos e pensaram assim, poxa, isso aqui é legal, isso aqui funcionaria dentro do universo do Outlive? Tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Olha, tem vários elementos que a gente pensa em formas de adaptar. É claro que se a gente analisar o estilo RTS sozinho, ele não teve tantas evoluções nos últimos anos. Na época que a gente fez o Outlive, a gente até compara o processo de desenvolvimento dos RTS, ele era mais ou menos como um processo de desenvolvimento científico, em que um cientista faz uma descoberta numa área, os outros olham aquilo, tentam melhorar aquilo, fazer uma outra descoberta. O RTS estava naquela época assim, uma empresa lançava um jogo, as outras olhavam, lançavam um pouco melhor com outros features, e assim ele foi evoluindo. Só que dali para frente não teve tanta evolução, teve essa migração tentando reunir gêneros, várias coisas nesse sentido. Nós estamos observando isso, e obviamente que coisas legais, que possam trazer características que vão enriquecer a experiência de jogar Outlive, a gente vai trazer para dentro do jogo. E ao mesmo tempo, eu, assim, na minha visão, acho que também isso abriu um espaço, porque como migrou muito para esses modos alternativos de RTS, o próprio RTS gênero ficou um pouco, assim, faltando alguma coisa ali, assim, de novos jogos, ou jogos mais raiz, né? Eu acho que o Outlive vai poder trazer um pouquinho disso, né? Ele vai poder voltar às origens. E vocês têm algum plano de talvez revisitar algum conteúdo ali no processo de desenvolvimento que acabou não sendo concluído por falta de tempo? Lembro até que reportagens que tem sobre o processo de desenvolvimento do jogo tinha a ideia de fazer o jogo com 3 espécies jogáveis, acabou virando 2. Tem alguma ideia de revisitar isso daí? Algumas coisas sim, mas 3 raças, daí a gente já imagina que isso seria para uma versão um pouco mais... Como a ideia é trazer uma versão remasterizada, aquele conceito mais... trazendo o conteúdo original para o público novo conhecer e para o público antigo voltar a jogar, como você mesmo falou, não está funcionando e tal.
agora vai funcionar tudo bonitinho, uma plataforma estável, né, uma plataforma de mercado. A gente tem planos para frente, sim, trazer coisas novas e tal, mas aqui nesse jogo aqui, ele vai ficar um pouco mais restrito ao conteúdo original, né? O importante é que essa volta do Outlive, com o Outlive 25, é uma ideia assim, do primeiro passo desse retorno da Continue do universo Outlive. Então as possibilidades estão abertas, né? Tanto para essa questão de revisitar conteúdos que inicialmente estavam planejados, como outras ideias, né? O que a gente pretende é trabalhar muito lado a lado com a comunidade. Assim como na época do Outlive a gente lançou uma versão demo e que a galera jogou e mandou feedback e aquilo de certa forma moldou o Outlive, fez com que o Outlive ficasse com a cara do jogador de estratégia, a gente quer fazer a mesma coisa agora, quer trazer essa galera de novo para conversar com a gente, para trazer ideias e construir essa nova fase da Continue ouvindo o pessoal. Verdade. Muito legal, muito legal. Bom, para vocês que estão aí acompanhando a gente aqui, quero que vocês deixem aqui nos comentários se você jogou o Outlive lá no começo dos anos 2000, tá empolgado também pelo retorno do jogo, deixa aqui seu comentário, agradecer também, muito obrigado aí e parabéns pelo retorno. Obrigado. Muito legal ver esse pedaço da história dos videogames aqui no Brasil retornando e a gente tendo acesso de poder jogar esse jogo em plataformas modernas, vai ser muito legal. Legal, bacana. Não, legal, obrigado, é um prazer pra gente estar aqui, a gente chama aí a galera que conheceu o Outlive, que jogou, né, que venha nos ajudar nessa nova etapa, que participe, dando ideias, dando sugestões, e a gente vai construir junto essa nova fase aí da Continue e do Outlive. Maravilha, maravilha. E para você que está assistindo a gente aqui, eu peço o seu like, peço para você assinar aqui o canal do Omelete também, para ficar ligado também para a gente trazendo aqui todas as novidades da Gamescom Latam 2025. Até a próxima.